Fala pessoal, vamos continuar no caminho da independência financeira? Se você não viu os outros vídeos, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, a gente já fez 3 vídeos, esse é o quarto de uma sequência de 10 vídeos. São 10 passos que eu, num brainstorming aqui, escolhi que eu acho importantes para a gente chegar na independência financeira. E aí, para poder facilitar a busca dos vídeos anteriores, além de criar uma playlist no canal, eu coloquei na descrição dos vídeos também os links. E aí, à medida que eu for publicando, eu vou atualizando os links de cada vídeo com relação aos vídeos seguintes e anteriores, tá? Então, o primeiro que já saiu, ele tem só o link do primeiro, mas à medida que for saindo, já tenho mais 2 programados, a gente já deixa aí o link dos vídeos para que vocês possam achar mais fácil. Tá? Então, nessa lista de passos aí que a gente escolheu, os 10 passos, para a gente alcançar uma consistência nesse caminho da independência financeira, a gente já falou do equilíbrio das contas, a gente já falou que a gente tem que pensar no longo prazo, porque não é uma caminhada curta, apesar de ter muita propaganda aí de fique rico do dia para a noite. Se você já teve curiosidade de pesquisar na internet, ganha dinheiro na internet, tem muita mágica. Eu nunca vi nenhuma que fosse realmente instalar o dedo e estar pronto. As que eu sei que funcionam, você precisa realmente trabalhar e demanda a longo prazo. Questão de gerenciamento de risco. E hoje a gente vai falar sobre o estudo, porque a parte técnica, o conhecimento, ele é fundamental para que você se prepare para a caminhada de longo prazo, para que você consiga entender o que está rolando nas suas contas, para que você consiga entender os processos, os produtos e gerenciar os riscos do seu negócio, da sua caminhada. Enfim, estudar é importante, muita gente não gosta, muita gente não desenvolveu o hábito, mas é necessário se você quiser chegar numa independência financeira com consistência. E a gente fala, inclusive fazendo um paralelo que eu tenho feito com o mercado financeiro, consistência não é algo que você chega lá e a partir daquele momento você está ali para sempre. É algo que você vai ter que batalhar, trabalhar de forma constante para que você se mantenha lá. Então, estudo. Eu escolhi essa figurinha aqui do Matrix porque parece que quando você começa a estudar determinado assunto, é interessante que aquele código que antes era indecifrável, ele passa a, a clarear na sua mente como se fosse o Neo no filme, que ele começa a ver tudo nesses zeros e uns, que é um código binário. Quem é da área de informática, computação, já deve ter visto falar do código binário, de zeros e uns. Então, deixa eu me arrastar aqui, vou colocar aqui no meio que não atrapalhe, vocês podem olhar a figura como um todo. É, primeiro passo, estude. Então, o que é interessante? Primeiro que você faça um estudo passivo e ativo. Então, o que seria esse estudo passivo e ativo? Quando você está assistindo um vídeo na internet, por exemplo, ou você compra um curso e está assistindo uma aula, e você simplesmente assiste a aula, você está recebendo aquele conteúdo de forma passiva. Então, é o método de transmissão de informação da televisão, por exemplo. À medida que você faz alguma coisa para interagir com aquele conteúdo, você tem uma atitude ativa. Então, por exemplo, você está estudando para um concurso e você tem que aprender matemática. Muito provavelmente você vai ter que fazer, se você quiser passar, vários exercícios, você vai ter que escrever, você vai ter que fazer conta. E nesse momento que você está escrevendo, você está fazendo conta, você está fazendo um contato com aquela matéria de forma ativa, não simplesmente recebendo o conteúdo. Então, o estudo, em primeiro momento, é preciso que você entenda que só o estudo passivo ele não vai ser suficiente para que você consiga a proficiência naquele conhecimento. E aí o item 2 é uma consequência, né? Exercício que você aprendeu. No mercado financeiro a gente usa a expressão tempo de tela. E aí eu até citei concurso, o pessoal costuma dizer, né? Horas de bunda na cadeira. Então você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que se permitir entrar naquele conhecimento para que você consiga aprender e aí você vai chegar nos detalhes que a gente comentou, por exemplo, do gerenciamento de risco. Você vai começar a identificar os pontos de falha, você vai identificar onde que você pode melhorar, e aí esse onde você pode melhorar pode ser inclusive uma técnica de estudo que alguém passou de determinada forma, mas você tem uma facilidade para fazer de outra. Só que você só vai chegar nesse ponto de modificar um determinado padrão que foi passado para você se você estiver entendendo a matéria.
Então, tem até uma frase que fala: se você não teve dúvida, significa que você nem começou a aprender o conhecimento que você está estudando. Aprenda de tudo. E aí eu fiz questão de colocar esse ponto aqui, até por conta dessa minha jornada no mercado financeiro. Muita gente entra no mercado financeiro e aí outras também ações, porque essa série, a minha ideia é colocar de forma bem abrangente para que a gente possa usar, independente da área que você atua. Eu vou aprender engenharia, então eu fico só na engenharia. Eu vou aprender direito, eu fico só no direito. E aí você fica limitado e você não consegue entender que, por exemplo, entender um pouco de exercício, de alimentação, de psicologia, vai te ajudar a ter um mindset mais forte, um físico mais preparado para que você aguente a jornada de estudo, a jornada de trabalho. Então é preciso que você entenda que é interessante você ter o conhecimento direto da matéria que você está estudando e, se possível, conhecimento de áreas correlatas ou às vezes áreas que não tem nada a ver. Se você tiver numa reunião de negócios, por exemplo, às vezes um conhecimento sobre vinho, sobre viagens, ele vai ser talvez fundamental para fechar aquele negócio que você tentou de todas as abordagens técnicas possíveis no métier do negócio, mas a abordagem é que você está fazendo junto a um ser humano. E aí eu coloquei observação, mas tenha foco. Então, quando você tiver, a gente comentou lá de definir uma meta, mesmo que imprecisa, você tem uma meta, um objetivo para alcançar alguma coisa. Então, se permita conhecer sobre outras coisas, mas mantenha o foco naquilo que você está aprendendo. Então você faz uma diversificação, você tem uma série de conhecimentos que vão ser acessórios àqueles conhecimentos principais que vão te ajudar a se diferenciar, mas que você tenha o foco para ter uma proficiência, uma especialidade num determinado conhecimento. E uma coisa importante que eu noto isso de novo, que eu vejo as pessoas em volta, e o nosso sistema educacional ele é muito deficiente nesse ponto. Se você olhar a parte histórica, ele é meio que voltado para montar a máquina, montar a engrenagem para a máquina que já está girando. Então, as pessoas não são estimuladas a refletir, a pensar. Então, por isso até que eu já comentei nos vídeos anteriores, eu criei esse blog aqui de reflexões com textos para a gente poder pensar sobre alguns assuntos. E é importante que você pense sobre aquilo que você está estudando, não simplesmente receba o conhecimento. Isso faz parte também desse estudo ativo. Você pensar sobre aquilo que você ouviu numa palestra, sobre aquilo que você ouviu num vídeo, numa aula, e inclusive uma coisa que eu procuro exercitar tenta beber de todas as fontes. Pode ser que em algum momento, por questão de viés político, conhecimento religioso, ou alguma outra coisa, você vai falar: eu não vou ouvir tal pessoa falando. Mas às vezes uma palavra, uma frase, uma ideia que a pessoa traz, se você refletir sobre aquilo, vai ser engrandecedor para você na jornada ao longo do tempo, da sua vida, seja como pessoa, seja como profissional. Se você aprendeu, mas não colocou em prática, você não aprendeu. Isso aqui talvez vai incomodar muita gente. Isso aqui entra nessa parte de baixo aqui, que a sabedoria, quando você tem a sabedoria, você tem o saber e você executa. E você não arranja desculpa. Então, muitas vezes a gente tem o conhecimento e fala: nossa, eu sabia que tinha que ter feito aquilo, mas eu não. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Então, ainda falta um detalhezinho para que você desenvolva a sabedoria a respeito daquele tema, a respeito daquele assunto, e aquilo aconteça de forma natural. E isso demanda tempo, o aprendizado ele demanda tempo. Então, voltando aí a um paralelo que a gente tem feito, o tempo de tela no mercado financeiro, muitas vezes a gente olha determinado movimento no mercado e você fala: nossa, eu já vi isso acontecer. Então, de certa forma, você vai desenvolvendo um feeling do mercado, uma intuição do mercado que está muito relacionado a um conhecimento que você adquiriu e uma prática que você já viu acontecer, que você já colocou a mão na massa. E isso é válido em todas as profissões, em todas as áreas. Pessoas que já estão ali há muito tempo, às vezes chega alguém com um diploma, um grau de formal superior, mas a pessoa que já está no mercado, ela tem esse sentimento, esse feeling, essa sabedoria, porque ela sabe e ela executa porque já está de forma automática nela. Então esse aprendizado ele demanda tempo. Então, se você está começando agora
em alguma área. Eu estava hoje cedo num curso que a minha esposa começou a dar de biscuit, por exemplo, e ali tem várias pessoas iniciantes. E você está sendo transmitido uma técnica, mas essa técnica ela precisa de tempo para maturar, você precisa saber o, a pressão que você vai dar na mão, o jeito de modelar aquela massa. Isso vale para tudo, para mercado financeiro, para biscuit, para engenharia, para a área de educação física. Você vai precisar de tempo para masterizar esse conhecimento. E aí uma dica, não tenha viés. O que é o viés? É você ir com um determinado um pensamento como se aquilo fosse a verdade absoluta. E nesse ponto eu queria deixar um outro alerta dentro do alerta, né? Cuidado com os gurus, principalmente esses gurus de venda de curso. A gente teve de uns anos para cá uma chuva da mesma técnica de abordagem que você faz alguns dias de conteúdo gratuito e entra com um apelo sentimental, às vezes absurdo, para eu te dar a melhor das soluções e você vai fazer o curso e vai resolver em 2 dias de final de semana você vai ser profissional. Não, você não vai ser profissional num curso de 2 dias. Então, cuidado com as informações que você recebe, principalmente na internet, que tem muito copia e cola, muito Ctrl+C, Ctrl+V. Cuidado com as verdades absolutas e permita-se questionar se aquilo realmente está certo. É claro que se você escolhe alguém como mentor, como uma pessoa de início, é interessante que você procure acompanhar aquela pessoa. Para isso você tem, em algumas profissões, você tem simuladores para poder treinar sem colocar 100% em risco, para que você consiga controlar os resultados, mas recebe aquela técnica, analisa e procura questionar se aquilo faz sentido para você, se a entrada para determinado momento foi interessante ou não, qual que é o resultado, e aí a gente lembra das aulas passadas, anota, faz anotações, registra, para que você possa registrar, e não só registrar, mas depois conferir e fazer aquele ajuste, aquele controle que a gente mencionou nos vídeos anteriores. E comentei, tinha esquecido que eu tinha colocado aqui, mas já comentei, né? Se você não tem dúvidas, você não começou a aprender. Então não tem uma pessoa que começou de início em alguma coisa e do nada ela virou mestre. Não existe. Então você precisa de tempo, você vai precisar aprender, você vai precisar praticar. Então esse aprendizado, esse processo, ele tem quedas, ele tem erros, ele tem dúvidas, para que você consiga aprender o que você está se propondo. Analise os resultados e a área dos resultados. Então é importante que você analise o resultado, mas que você contextualize esses resultados. Não adianta você ter um registro se você não sabe a data que foi feito, qual que foi a população que foi feito aquele estudo, aqueles resultados, aquela informação. Então, quando você for fazer registro, procura registrar, coloca a data, coloca onde, contextualiza as informações que você tem, onde, quando, porquê, qual a técnica de análise. Isso, inclusive, são informações necessárias quando você olha gráficos, quando você olha estudos estatísticos. Você tem que especificar onde que foi feito aquele estudo, qual que é a população, às vezes qual a técnica que foi utilizada, para que você consiga validar aqueles resultados que você está utilizando. Então, isso ajuda a você não olhar determinada informação simplesmente que o fulano de tal falou que é ruim, fulano de tal falou que é bom. Então, procure analisar e ter domínio do conhecimento, mas sempre pautando em coisas que você consegue analisar de onde veio. E a certeza, e eu coloquei a certeza entre aspas, ela vem com a prática. Vem com a prática, vem com o aprendizado com o tempo, com o desenvolvimento da sabedoria. Cuidado com a certeza. Às vezes a gente está tão certo que aquilo é certo que você faz o errado. Porque quando você tem um grau de confiança muito grande, a tendência é que você baixe a guarda, você deixe de analisar os controles que você fez anteriormente. Então, essa certeza, esse domínio, vamos dizer assim, que seria talvez uma colocação até melhor, ele vem com a prática, ele vem com o tempo. Então, não se preocupe em aprender determinado conteúdo de imediato. Eu citei o concurso, por exemplo, se você olhar, tem alguns editais que são praticamente um curso inteiro que você tem que estudar. É impossível que você consiga aprender aquele conhecimento em uma semana, um mês. As orientações de coach, de mercado, geralmente falam em
anos, dependendo do tempo que você tem para estudar durante o dia. E aí uma coisa interessante, que isso aqui eu tirei de um filme, era um filme de guerra, infelizmente eu nunca me lembro o nome desse filme. Numa das cenas do filme, tinha uma criança que os pais foram recolhidos para a guerra, e essa criança ficou com um mentor. E numa cena desse filme, se alguém já assistiu esse filme, souber o título, coloca nos comentários, por favor, que eu até gostaria de ver de novo. Esse mentor vira para ele e fala: tudo que você tiver de dúvida, tudo que você precisar buscar de sabedoria, de conhecimento, eles estavam numa planície, num penhasco que dava para ver uma parte bem grande de floresta. Falou: é aqui que você vai achar as respostas. A natureza, eu digo que é o único livro puro, é o único livro que não tem influência do ser humano, que ninguém escreveu, que ninguém recebeu o conhecimento para escrever, e, independente da teoria que você utilizar, seja espiritualista, seja materialista, algum livro, qualquer livro que você pegar, ele tem influência da pessoa que está escrevendo. E aí, se você tem uma caneta que falha, aquela frase que foi escrita, ela não vai ser escrita perfeita, ela vai ter falhas. Então, na natureza, quando você observa como que as coisas acontecem, o equilíbrio que a natureza busca, a gente falou de equilíbrio, buscar o equilíbrio no primeiro vídeo, o equilíbrio que a natureza busca, como que as coisas acontecem, não existe um consumo de alimento além do que deve, as coisas acontecem num sistema que um complementa o outro. Ali você vai numa observação, até num processo de reflexão, de meditação, você vai encontrar resposta para tudo. É o único livro que a gente tem como puro. Uma parte um pouco mais de reflexão, de introspecção, mas nessa caminhada, que é uma caminhada longa, é interessante que você desenvolva essa percepção para ir além do que o senso comum está indo. O Arnold Schwarzenegger, num dos vídeos, acho que aquele que mostra o último campeonato que ele participou, ele até comenta que as pessoas me perguntam às vezes se eu tenho receio de passar mal na academia. Ele falou: já passei várias vezes. Se você quer estar acima da média, se você quer chegar onde a maioria das pessoas não chegou, e infelizmente independência financeira é uma coisa que a maioria das pessoas não vai chegar e não chega, porque não executam os passos certos, não tem persistência, não tem disciplina. Se você quer chegar onde elas não chegaram, você tem que fazer algo que elas não fizeram. E eu acho que essa abertura de informação, essa abertura de pensamento, ela é um dos passos para você passar na frente e você estar mais próximo da independência financeira. E aí, mais o nosso momento aqui de prática, que eu vou colocar uma experiência até que eu venho fazendo nas últimas semanas. Leia uma página, leia um capítulo, leia um livro, vê que uma sequência, uma página só, depois um capítulo que tem algumas páginas, um livro inteiro. Escute na velocidade de 1x, no caso dos vídeos, por exemplo, no YouTube. Escute em 2x para você acelerar a sua forma de pensamento, para você desenvolver essa capacidade. Tente fazer algo que você nunca fez. Um dos livros que eu li falava: faça turismo no seu bairro. Fazendo turismo no meu bairro, num bairro que eu morava, eu descobri um museu que eu nem sabia que existia, estava do ladinho da minha casa. Procure aprender algo novo todos os dias. Por que isso aqui? Porque você exercita. O cérebro, ele é um músculo. Então, se você não exercita ele vai meio que congelando, ele vai adormecendo. Se você procura fazer que seja um pedacinho por dia, e aí por que eu comentei que eu ia referenciar algo que eu estou fazendo? Eu fiz uma lista de tarefas para fazer todo dia, de pequenas tarefas. Então, por quê? Porque se você lê uma página, você fica com a sensação de que você completou uma tarefa. Isso dá um ânimo a mais. Se você faz um apoio, mesmo que você não vá fazer 100 apoios, você faça um, você está fazendo exercício todo dia. Você vai, ao longo de um ano, por exemplo, fazer 365 apoios. Ao longo do tempo, você vai ter um resultado. E eu comecei a fazer essa lista e meus filhos me viram e começaram a acompanhar. E pela minha grata surpresa, eu tenho eles acompanhando hoje nesses exercícios que eu tenho feito diário. Então, procura aprender algo novo todos os dias, exercitar o seu cérebro, criar musculatura para que você consiga estudar cada vez coisas mais profundas, mais interessantes, e aí você se aprofundar nos temas que você está querendo aprender. E aí é uma parte importante: medo. A gente tem medo de não dar conta, a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de errar. Infelizmente, a gente não é ensinado que o erro faz parte do processo.
um dos processos mais simples que a gente tem no nosso crescimento é o processo de aprender a andar. E para poder aprender a andar, primeiro você, como diria o pediatra dos meus filhos, você faz o calanguinho, que é segurar o pescoço começar a ficar duro. Depois você faz a posição de engatinhar. Depois que você começa a engatinhar, depois você vai andar. E aí depois de andar você vai aprender a correr. Então é todo um processo e durante esse processo a gente cai diversas vezes e a gente não se lembra disso. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente fica adulto, a gente até fica meio bobo, porque a gente acha que não pode errar, sendo que a gente só sabe o que a gente sabe hoje por uma série infinita de erros que a gente teve. Só que o importante é você errar e procurar observar, procurar analisar o porquê que você errou e onde que você pode fazer melhor. Então enfrente o medo de não dar conta, porque todo mundo que hoje é mestre, é especialista em alguma coisa, começou do zero, começou aprendendo. Então se você começar hoje, daqui a alguns dias você sabe mais do que você saberia hoje. Para de pensar, apenas de passar e passe a observar. Isso aqui até com relação a esse turismo de bairro aqui, ó. Quando você está no carro, às vezes a gente está no meio do trânsito, quantas e quantas vezes a gente vai para o serviço e a gente não vê nada ao longo do caminho. Começa a observar, começa a ver o movimento, as pessoas, as flores, os negócios em volta. Se você quer investir em boas empresas, você precisa começar a olhar quais as empresas que estão no mercado, o que elas estão fazendo, como que a coisa está acontecendo. Se você quer empreender, se você quer abrir um novo negócio, você precisa começar a olhar em volta. Será que eu vou abrir uma sorveteria no meu bairro? Será que já não tem muita sorveteria ali? Você só vai começar a verificar se você observar. E crie o hábito de aprender. Coloque pequenas tarefas, coloque um pequenininho todo dia. É um hábito, é uma musculatura que você vai desenvolvendo. E se você, assim como eu, já ficou bastante tempo sem estudar, coloca, usando uma expressão, acho que era do Pânico, né? Veste as sandálias da humildade. Aprende que mesmo que você já está mais velho, que você já tem caminhada, se você está começando em alguma coisa, ou se você está recomeçando em alguma coisa, quem está recomeçando não está começando do zero. Mas pode ser que você esteja um pouco enferrujado. Então vai fazer exercício, está muito tempo parado, faz um apoio, faz dois. Não importa se algum tempo atrás você pegou 100 quilos. Começa com um pouquinho para você não se lesionar, para você criar musculatura de novo. E mais uma vez a figurinha do PDCA, né? Planeje, execute, controle e faça as correções. Então você faz esse ciclo, esse processo em busca da independência financeira. Ele não é um processo que você executa uma vez, ele é um processo que é de longo prazo, que você vai ter que executar várias atividades, e esse caminho ele é um caminho que você precisa sempre estar corrigindo a sua rota, verificando o seu planejamento, o que saiu de certo, o que saiu de errado e onde que você precisa ajustar. Tá bom? Espero que você esteja gostando das informações. Eu quis compartilhar esses conhecimentos com vocês. Eu acho que vai ser de muita valia para quem está querendo melhorar, independente da área que você tem. Esse passo a passo que ele pode ser utilizado para você que é empregado, para você que é empreendedor ou que quer empreender. Independente da atividade que você faz, o importante é que essa independência financeira, que resumindo, a gente comentou algumas vezes, que você tem receitas passivas o suficiente para pagar suas contas, isso é muito diferente de você buscar ser milionário, ser bilionário, porque às vezes você tem 1 bilhão e não saber o que faz com aquilo vai ser mais um peso, uma limitação de liberdade do que propriamente uma coisa boa. Então procura analisar. Se você não viu, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, vai lá, volta, vê os 3 primeiros, e eu estou colocando aí um vídeo por dia até a gente chegar no finalzinho aqui no 10º passo. Tá bom? Não é inscrito no canal? Inscreve, a gente está quase 6.000 inscritos, já está marcando 6.000 aqui, mas falta um. Então inscreve no canal, marca o sininho de notificação, e você, saindo os novos vídeos, você vai ser avisado e vai poder beber aí da fonte que a gente está colocando no canal. Tá bom? Um abração, pessoal. Obrigado.